Bem-vindos, gakuzeiros, à emocionante batalha entre o Zibo e o PlayStation 2. Vem afobado assim não, vem tranquilo. Dois consoles que marcaram a história dos videogames. Claro, o Zibo marcando de forma negativa. Mas, vamos lá. Próximo do final da década dos anos 2000, o Zibo surgiu como o orgulho dos brasileiros, prometendo um videogame nacional de alta qualidade. Só que não. A realidade acabou sendo um tanto diferente. O Zibo não decolou como esperado. Mas deixou sua marca na história de uma maneira, bem, cômica. Vamos dar uma olhada nas especificações técnicas desses dois gigantes dos videogames. A batalha dos CPUs. A CPU do Zibo operava a incríveis 528 MHz, superando os 294 MHz do PlayStation 2. Em termos de hardware, o Zibo ganha claramente. 1 ponto para o Zibo. Disputa das memórias RAM. O Zibo ostentava uma memória total de 160 MB, trabalhando em SD-RAM, enquanto o PlayStation 2 contava apenas com 32 MB, trabalhando em simples DRAM. Outra vitória para o Zibo. Bora, filho do Bill! O massacre da GPU. Aqui, o PlayStation 2 ganha terreno com sua Graphics Synthesizer, que operava a cerca de 150 MHz de clock, tinha uma memória dedicada de 4 MB, mas trabalhava com os 32 MB compartilhados de toda a memória RAM do PlayStation 2. Enquanto isso, nas terras brasileiras, o Zibo enfrentou desafios com sua GPU, Adreno 130, baseada na antiga ATI Imageon. Essa GPU é tão ruim que nem tem muitas informações sobre ela, mas, com base em algumas pesquisas, constatamos que o clock dessa GPU pode variar entre 70 a 100 MHz. Essa GPU utilizava a memória RAM compartilhada, utilizando cerca de 128 MB, pois cerca de 32 MB da memória RAM era destinado exclusivamente ao CPU. Mas apesar de demonstrar superioridade em memória RAM, ela foi desenhada para rodar jogos 3D em aparelhos celulares da época. Por isso, os jogos do Zibo ficaram com aquela qualidade cagada, parecendo jogo de Nintendo 64 piorado. Portanto, neste caso, nesta sessão, a vitória é do PlayStation 2, por estar mais à frente no quesito GPU. O rei multimídia! Sabemos que o PlayStation 2 tinha a capacidade de ler DVDs, dessa forma quem comprava o videogame ganhava também um DVD player, por um único valor. Já o Zibo não tinha este recurso, afinal de contas nem entrada de DVD ele tinha. Mas sabemos que ele tinha entradas de cartão de memória, como também as portas USBs. E mesmo com estas entradas, o sistema do Zibo não estava pronto para rodar arquivos multimídia. No entanto, nos tempos atuais, conseguiram bular o Brew. Este é o sistema da Qualcomm que havia no Zibo. Conseguiram encontrar players multimídia dentro do sistema, entre outras opções que ainda não haviam sido exploradas. Mas, voltando à época de lançamento do Zibo, ele não tinha este recurso, portanto. Mais uma vez, ponto para PlayStation 2. Uma hora sofrida na vida do cara, velho. Partidas multiplayer. Enquanto o PlayStation 2 oferecia a possibilidade de jogar online em alguns jogos, o Zibo, embora com conexão 3G, não explorou totalmente o potencial online, faltando recursos multiplayer. E em toda a sua vida, o Zibo não teve jogos multiplayer online, tornando-se desinteressante para uma boa parte do mercado, já que na época em que ele foi lançado, já tínhamos videogames como o PlayStation 3, Xbox 360 e Nintendo Wii, e todos traziam jogos com multiplayer online. Mais uma vez, ponto para PlayStation 2. O armazenamento. A escolha da Qualcomm e Tectoy para resolver o problema da pirataria foi até um pouco interessante, mas impactou totalmente o videogame.
O Zibo era equipado com uma memória de armazenamento de 1 GB, e esse armazenamento era dividido entre o sistema e os jogos que você instalava no console. Desta forma, para adquirir um jogo no Zibo, você teria que comprar Z-Credits, a famosa moeda da Tectoy, que permitia comprar os jogos no console. Todos os jogos tinham tamanhos extremamente baixos de armazenamento. Por exemplo, um jogo completo poderia ter 50 megabytes. Desta forma, os jogos nunca poderiam ser grandes ou teriam uma boa qualidade. Afinal de contas, naquela época, os jogos que saiam para os consoles tinham no mínimo 3 gigabytes. Isso desencorajou totalmente as desenvolvedoras third parties. Já o PlayStation 2, o jogo era disponibilizado em DVD, tinha a questão da pirataria. Mas o console sobreviveu bem, mesmo com isso, e lembrando que um DVD simples, podemos armazenar até 4.7 GB, muito além do que o pobre do Zibo poderia ter em seus jogos. Mais um ponto para o PlayStation 2. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. Podemos concluir com essa derrota amarga, que o Zibo poderia ser um videogame de orgulho para os brasileiros, mas para isso a Qualcomm e Tectoy deveriam ter tomado decisões totalmente diferentes. A verdade é que a Qualcomm, na época, procurava divulgar seu sistema operacional. E sabemos que a escolha do Brew, sistema do Zibo, foi um dos erros, pois já foi constatado que ele consome muita potência do hardware, sobrando poucos recursos para os jogos. Mas eu imagino uma realidade alternativa, em que o Zibo deu certo, mesmo com todas as decisões erradas. Na verdade, uma única decisão poderia ter tomado um rumo diferente. Já pensou se o Zibo teria dado certo se ele fosse um videogame portátil? Acredito que nesta situação, o Zibo teria sido referência, mas vocês já sabem, o Zibo fracassou mesmo. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, curta, se inscreva e comente no vídeo. Se possível, mandem sugestões. Com a sua ajuda, esse canal poderá crescer. Valeu, Gacuzeiros, e até a próxima.